harmonizar o nosso ambiente ainda mais, porque a espiritualidade amiga está sempre presente, principalmente nos dias que temos atividades públicas aqui no centro. Então, ela já está aqui harmonizando o ambiente, né? Harmonizando todos os ambientes da nossa casa, para que vocês possam chegar aqui e receber todas as bênçãos que vocês precisam e merecem. Mas para ajudar a espiritualidade nessa harmonização, teremos uma página do livro Vida Feliz, ditada pelo Espírito Joana de Anjos, psicografia de Valdo Franco. Joana nos diz: em qualquer atividade que exerças, considera-te servidor de Deus. Por mais humilde seja a tua profissão, ela é por demais valiosa no conjunto social em que te encontras. Cumpre com os teus deveres com alegria e consciente do seu significado, do valor que eles têm e de quanto são importantes para a comunidade. Ilhas imensas surgem nos mares, construídas por humildes postas. Desertos colossais resultam de pequenos grãos de areia que se acumulam. Oceanos volumosos são nada mais do que gotinhas de água. A tua parcela no mundo é de grande relevância. Portanto, trabalha com disposição e nobreza. Então, Joana, nessa mensagem, nos convida ao trabalho, né? Não só aquele trabalho material, mas também o trabalho que a gente faz em prol das pessoas, né? Em prol do nosso próximo. Então, agora nesse momento, gostaria que vocês se sentassem confortavelmente, deixassem o coração bater compassadamente, trouxessem pensamentos de vocês para este momento aqui presente, e fechando os nossos olhos, vamos procurar fazer a condição, olhos em plano espiritual, pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, aos benfeitores dessa casa, que tragam para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, a paz, o equilíbrio, o consolo, a força necessária para seguirmos adiante, sempre lembrando que a resignação faz parte da nossa aceitação aos desígnios de Deus. E possamos aproveitar bem estes momentos que aqui passaram para aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e, ao sairmos daqui, colocarmos em prática, nos preparando para passo a passo irmos evoluindo espiritualmente e assim, cada vez mais, conseguirmos fazer a conexão com o plano espiritual e receber dele as boas intuições que irão nos ajudar a vencer os obstáculos que essa vida nos impõe. Assim, na certeza de que sobre nós está caindo as bênçãos divinas que vieram para nos proteger, nos amparar, pedimos a permissão dos mentores da casa para darmos início à nossa reunião de divulgação doutrinária na noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Então, hoje, nós vamos conversar com vocês sobre o ser espírita. Então, vamos procurar desenvolver aqui um novo olhar sobre o ser espírita, essa casa que nos abriga, que nos protege e que nos consola. Jesus
conseguiremos quebrar um graveto, 2 gravetos, 5 gravetos, a gente até consegue quebrar, né, de uma vez só. Mas se nós pegarmos um feixe de gravetos, dificilmente nós iremos conseguir quebrá-lo com as 2 mãos sozinhos. E o que Jesus espera de nós? Que nós nos unamos, né, para que a gente fortaleça a nossa caminhada aqui na terra, para que a gente se una em benefício próprio e em benefício do próximo. Então Jesus nos convida à união, a sermos esse feixe de varas que vai levar os seus ensinamentos para aqueles que estão precisando e principalmente para nós mesmos. E Kardec também, aproveitando esse ensinamento de Jesus, ele nos diz que o maior adversário da propagação do Espiritismo é a discordância, é a desunião. Se somos desunidos, como poderemos levar à frente a doutrina do Espírito? E então Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, né, através dos Espíritos, ele trouxe para nós os ensinamentos de Jesus, ele nos convoca a enaltecer, a engrandecer, a fortalecer o movimento espírita. De que maneira? Com o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Como o trabalho pode ajudar o movimento espírita? É possível administrar o conhecimento e permitir que esse conhecimento seja libertador. Quanto mais nós trabalhamos no bem, quanto mais nós aprendemos com as nossas experiências, com as nossas vivências terrenas, quanto mais nós aprendemos com o outro, porque sempre temos o que aprender com o outro, mais este conhecimento nos libera. Então, quanto mais nós temos uma visão geral das coisas, mais esse conhecimento vai ser libertador, porque nós vamos começar a entender como as coisas se dão. Não vamos ser aquelas maquinhas de presépio que abaixam a cabeça para tudo o que dizem. Então é importante, com esse trabalho que a gente faz em várias etapas da nossa vida, em vários segmentos da sociedade. A solidariedade, Kardec tanto nos fala, leva à união. Aquele que é solidário não é solitário. Por quê? Porque se eu sou solidário a uma causa, se eu sou solidário a alguém, eu deixo o meu eu de lado para poder ajudar o próximo. Então, aquele vazio existencial que muitos sentem dentro de si, acaba sendo preenchido por essa solidariedade, porque enquanto eu estou sendo solidária, ajudando o próximo, fazendo o bem, eu esqueço dos meus problemas, os meus problemas diminuem, e eu não passo a me sentir parte integrante de um todo. Então eu posso muitas vezes estar no meio de uma multidão e me sentir sozinho, mas eu posso preencher este vazio dentro de mim com o trabalho, sendo solidário ao outro. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, ser solidário faz com que a gente não se sinta sozinho, né? Passamos a olhar mais para o outro. E também a tolerância. A tolerância é a oportunidade de aparar arestas, convivendo com criaturas de várias culturas, diferentes hábitos educacionais e religiosos. Nós temos que aprender a ser tolerantes com o próximo, porque cada um de nós teve uma criação, cada um de nós teve pais, né, responsáveis, professores que nos educaram de alguma maneira, mas nós precisamos viver em sociedade, então temos que ser tolerantes
atitudes. E assim, com o trabalho, com a solidariedade e com a tolerância, percebemos que cada um vai até onde pode e nem sempre até onde gostaria. Porque nós sabemos que ainda somos imperfeitos. Paulo de Tarso dizia que o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero ainda não consigo fazer. E muitos de nós nos vemos nessa situação. Eu quero não julgar, não criticar, não apontar o dedo, mas eu ainda me pego em situações fazendo isso. Por quê? Porque eu ainda estou lutando com as minhas arestas, com as minhas imperfeições. Mas só o fato da gente já ter consciência disso já é meio caminho andado. Então a gente tem que ser tolerante conosco e com o próximo, porque cada um está num grau de evolução. E aí, a gente volta lá naquele primeiro slide que fala sempre escrita sobre um novo olhar. Nós estamos reparando que estão vindo à nossa casa muitas pessoas diferentes, muitas pessoas que nunca adentraram ao centro espírita. Então, o objetivo desse estudo hoje é justamente mostrar o que é o centro espírita, como funciona o centro espírita, quem são as pessoas que trabalham aqui no centro espírita. Porque às vezes os próprios espíritas não conhecem o funcionamento da casa que frequentam. Se os espíritas soubessem o que é o centro espírita e quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Então nós precisamos conhecer, precisamos aprender para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, tanto como pessoa quanto espiritualmente. Então vamos lá. O centro espírita ajuda nesse desafio de viver e conviver conosco e com os outros, porque aqui nós aprendemos o para que estou aqui, para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui neste planeta. E aqui a gente consegue achar as respostas para isso, além de ele colaborar com a difusão da doutrina espírita. Os centros espíritas, eles se agrupam nas entidades federativas estaduais. Então, o centro espírita, ele não é isolado, ele pertence a uma federação. No nosso caso aqui, nós pertencemos à Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Então, nós temos regras a seguir, nós temos normas, a gente não faz as coisas da nossa cabeça. Então, nós temos que, vamos dizer assim, seguir o que a Federação Espírita Brasileira, a FEB, nos concita a fazer o melhor possível. Então, eles têm normas, têm regras de como proceder no dia a dia de uma casa espírita. Então, nós somos ligados à Federação Estadual do Espírito Santo, a FES, e a FES, por sua vez, é ligada à FEB, Federação Espírita Brasileira. Porque muitos perguntam, mas de onde vocês tiraram isso? Não foi da nossa cabeça, Foi de um grupo de pessoas que se juntaram para elaborar os estatutos, as normas, porque nós temos aqui o nosso estatuto, o que podemos fazer, o que não podemos, qual a melhor maneira de se trabalhar aqui. O centro espírita é grupo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. Então, muita gente tem medo de entrar aqui porque não sabe o que vai encontrar aqui. Ou então vem achando que os trabalhos que nós fazemos aqui são outros.
fazendo a pessoa amada, ajudar a ganhar na loteria, né? Esse tipo de trabalho não é realizado aqui. Os trabalhos que nós fazemos aqui envolvem estudo, fraternidade, oração e muito trabalho no bem. O necessitado de ajuda e o trabalhador que auxilia encontram escola de formação espiritual e moral à luz da doutrina espírita. Então, aqui, os que vêm aqui para trabalhar ou para serem ajudados, encontram aqui uma formação espiritual e moral de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. O centro espírita caracteriza-se pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo e pela prática da caridade. Vocês vão encontrar centros espíritas maiores do que o nosso, mas vocês vão encontrar sempre, em todos os centros espíritas, a simplicidade. É lógico que a gente procura acompanhar a tecnologia. Muito bonitinho, o microfone foi sentido até a Ana Paula padrão, né? Da Band. Isso é para quê? Para que vocês tenham conforto, para que vocês possam nos escutar, sentar confortavelmente. Mas nenhuma casa espírita vai ser luxuosa, até porque a gente não tem recursos para isso, né? Então, as casas espíritas primam pela simplicidade, certo? De acordo com as primeiras casas do cristianismo. E quais são os objetivos do centro espírita? O que nós viemos fazer aqui? Ajudar o ser humano a melhor compreender a fase de transição que o mundo atravessa. Então, muitos dizem, nossa, mas o mal está aparecendo cada vez mais. E aqui a gente procura, né, mostrar para vocês o porquê disso. Né? Ajuda a vocês a entenderem este momento de transição que a Terra está passando, como a gente fala aqui, do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Então, aqui a gente, à luz da doutrina espírita, procura explicar, fazer com que vocês compreendam essas fases que a gente passa no dia a dia. Acolher aquele que vem em busca de orientação. Então, aquele que vem à casa espírita e quer entender o que está acontecendo com ele, na vida dele, ele aqui encontra as respostas, não da nossa cabeça, mas sim baseado no estudo do Evangelho de Jesus e dos livros, né, que compõem a coleção que Kardec nos fez. Ele deixou para nós através dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Espíritos, dos Médiuns, a Gênesis e o Céu Eterno. Praticar a caridade através do serviço de assistência e promoção social espírita. Então, aqui a gente procura, através das cestas básicas, através da doação de roupas, da ajuda que a gente pode dar para as pessoas que estão necessitadas. Porque muita gente diz assim, mas não arranjou um emprego, né, tão forte, não arranjou um emprego ainda. Mas a pessoa às vezes está tão debilitada, né, está com tanta fome, que não consegue nem sair para procurar um emprego. Então a gente, na medida do possível, procura ajudar essas pessoas, né, a que ela se reerga, para que ela, com dignidade, né, consiga se manter e manter a sua família. É por isso que a gente sempre pede a contribuição de alimentos, a gente faz as cestas básicas. Agora, tudo isso não é feito assim de qualquer maneira. Nós temos a Milaninha, que faz parte da assistência social, ela vai, visita a casa da pessoa, vê a real necessidade daquela pessoa, para que a gente possa ajudar
Atender a todos que buscam ajuda material, assisti-los em suas necessidades mais imediatas. Então, às vezes, é o remédio que a pessoa está precisando, é uma consulta médica. Então, a gente, na medida do possível, através dos nossos contatos, a gente procura encaminhar essas pessoas, ajudar essas pessoas, através de uma consulta ao CAPS, ao CREAS, a gente faz isso para que aquela pessoa consiga resolver o problema que está vivido naquela hora. O centro espírita esclarece e educa sobre a vida espiritual, que é o principal trabalho nosso. De que maneira ele faz isso? Através das atividades de atendimento espiritual. Isso é feito às terças-feiras, nós temos o pequeno estudo do Evangelho, às 5h30, e depois a gente faz esse atendimento espiritual para quem solicitar. Então, para todas as pessoas que procuram esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral, independente de religião. Então, nós aqui não atendemos só espíritas, nós atendemos todos aqueles que aqui vêm em busca de consolo, em busca de entender o que está acontecendo na vida dela naquele momento. Às vezes é a perda de um ente querido, às vezes é a perda de um emprego, por exemplo, está passando por uma situação que ela não consegue resolver, achar uma saída. Então a gente senta, conversa, deixa a pessoa falar bastante e depois tenta esclarecer com o auxílio da doutrina espírita para que ela possa enxergar aquela situação com outros olhos e ela mesma procurar a saída para o seu problema, mas com ajuda, com consolo, com conforto. E essa ajuda espiritual abrange a recepção, quando vocês entram ali, o atendimento fraterno, a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, o passe, a magnetização da água, a irradiação e o Evangelho nos lares. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. E temos também a evangelização infanto-juvenil. O Centro Espírita realiza palestras públicas com temas atuais e de interesse comum, destinadas a todos. Então, todos podem vir à nossa casa e serem esclarecidos, tomarem conhecimento de vários assuntos. A gente não se baseia só em assuntos, vamos dizer assim, do Evangelho, mas a gente procura trazer a vida lá fora para dentro do centro e esclarecer as pessoas para que elas tomem conhecimento de como vencer o dia a dia. Educam os espíritas acerca da doutrina espírita com estudos abertos ao público, com o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o ESP, além de estudar as obras básicas da codificação e outros livros espíritas. Então, como eu falei para vocês, tudo que é realizado na casa é feito através de estudos, de planejamento, mas sempre seguindo as obras básicas e outros livros sérios da doutrina espírita. Então a gente não faz nada ao acaso. E a casa oferece para todos que quiserem esse conhecimento, esse aprendizado através de vários cursos. Os estudos são destinados a todas as idades e a todos os níveis educacionais e sociais. Então, para nós não tem diferença. Qualquer um pode vir à nossa casa e estudar e participar das atividades do centro, independente de idade, independente de sexo, de cor, de religião. Basta só
ao estudo da doutrina espírita, vai se aprofundando aos poucos, né? E aí ele vai aprendendo a gostar de ler, a gostar de estudar e vai assim entendendo mais o que é doutrina espírita. No centro espírita, estuda-se e pratica-se a mediunidade com Jesus. Reuniões fechadas de estudo e educação da mediunidade com grupos de estudantes e trabalhadores, com base nos princípios e objetivos espíritas, esclarecer, orientar e preparar trabalhadores para as atividades mediúnicas. Então, a mediunidade todos nós temos, só que cada um num determinado grau, uns mais e outros menos. Então, quem tem a mediunidade mais apurada precisa aprender a trabalhar com ela, precisa estudar para saber como agir em determinadas situações. E a Casa Espírita faz esse estudo, né, através dos grupos de estudos, através dos seus trabalhadores, mas sempre de acordo com os princípios espíritas. As reuniões mediúnicas destinam-se à assistência aos espíritos desencarnados, necessitados de orientação e esclarecimento. Então, as reuniões mediúnicas não são feitas para que alguém lá do plano espiritual venha aqui dizer para nós: olha, não faz isso não, que você vai se dar mal. Não é esse tipo de esclarecimento que a gente trabalha nas reuniões mediúnicas. É justamente para que aquela pessoa que já está no plano espiritual, né, aquele espírito que já desencarnou, possa entender como ele está lá, por que ele está lá, o que ele está fazendo lá, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, as nossas reuniões de vibração, onde nós vibramos pelos doentes, pelos obsediados, pelo planeta em geral, né? Então, é isso que é também um trabalho mediúnico, né? É a gente procurar ajudar tanto o encarnado quanto o desencarnado. E o passe? Como funciona o passe? Muita gente fica perguntando o que tem ali dentro daquela salinha, né? O que é o passe? Eu vou entrar lá e vai acontecer o quê? O passe espírita é uma transmissão de fluidos magnéticos provenientes do encarnado e de fluidos espirituais vindo dos benfeitores espirituais. Então, quando entramos naquela sala, né, vocês sentam naquelas cadeiras, uma pessoa se coloca na sua frente e, através da imposição das mãos, ela vai transmitindo, através dela, né, os fluidos magnéticos para aquela pessoa. Mas esses fluidos são vindos do plano espiritual, né, com a ajuda dos espíritos. Emmanuel afirma que o passe é similar a uma transfusão de sangue e representa uma renovação das forças físicas. É por isso que, quando nós estamos lá, ou mesmo quando estamos aqui, já estamos recebendo essas energias, esses fluidos, né? Então, a gente sente uma renovação das nossas forças físicas e espirituais também. Saímos daqui melhores do que quando chegamos, porque fomos ajudados. Não obrigatoriamente precisamos entrar lá naquela sala para receber o passe. Já estamos aqui, né, recebendo essa ajuda espiritual. É uma transfusão de energias psíquicas, onde os recursos orgânicos são retirados do reservatório limitado. E os elementos psíquicos jogam no reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, nós somos esse reservatório limitado, mas recebemos do plano espiritual essa reserva de forças espirituais, né, que é a
os seus netos, os seus sobrinhos. Mas a evangelização infantil é muito importante, porque é o momento em que as crianças aprendem as noções do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. Então, eles não estão naquela salinha brincando, eles estão também começando a entender o que Jesus quer de nós. Essa criança será uma pessoa que caminhará segura no mundo, pois aprendeu os valores da fé, do bem e da paz. E aprenderá que poderá contar com as bênçãos de Deus e de Jesus através da presença dos benfeitores espirituais que a ampararão sempre. Eu, por exemplo, me tornei espírita, agora depois de velha, né? E fica mais difícil a gente aceitar e entender, até que a gente comece a realmente estudar e praticar o Evangelho de Jesus. Mas imagina uma criança que a partir dos 3 anos já vem à nossa casa e começa a aprender, a entender que existe um ser que a protege, que a ampara, que ela pode contar com ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Ela aprende o valor da prece, que no momento de aflição tanto nos ajuda, nos conforta. Agora, um lembrete importante: o ser espírita está organizado e é conduzido pelo plano espiritual. Então, nós recebemos do plano espiritual as diretrizes, como fazer, o que fazer. Então, como eu torno a dizer, as coisas não vêm só da nossa cabeça. Nós temos a ajuda do plano espiritual que nos orienta através das nossas intuições, através das mensagens que a gente recebe. Todos os trabalhadores estão sob a orientação desses espíritos desencarnados. Então, não estamos aqui sozinhos, Estamos sempre com alguém, algum espírito nos acompanhando, nos ajudando. São eles os verdadeiros dirigentes das casas espíritas. E para você que está chegando hoje aqui à nossa casa, entender melhor o que se passa aqui nesse ambiente, muitas vezes a gente pensa assim: é um lugar no qual devemos ser privilegiados? Eu vou entrar lá, vou receber o passe e minha vida vai mudar. Não preciso fazer mais nada, só ir lá, sentar naquela cadeira e vou receber o passe. Quando eu sair daqui, minha vida vai estar lá 100%. Aí você está querendo milagre, você está querendo o impossível. Eu não fez nada, só sentou aqui e tem tudo útil. Onde todos devem ser só sorrisos. Nossa, hoje você está aqui com a cara. Sim, estou cansada, estou aborrecida, estou com problema, mas estou aqui, trabalhando. Então, gente, aqui também nós temos problemas, todos nós. Não é porque trabalhamos na casa espírita que somos isentos deles, não. Todos nós temos problemas. Então, muitas vezes também chegamos aqui sobrecarregados, mas viemos aqui. Por quê? Porque a gente acredita, que vamos ser ajudados, que fazemos a nossa parte nos ajudando. A convivência será sempre harmoniosa só porque estamos aqui? Não. Porque muitas coisas precisam ser resolvidas e cada um de nós tem uma ideia, um pensamento, veio com outras experiências de vida, mas é preciso que a gente sente e veja o que é melhor para o todo. Então, nem sempre a convivência é harmoniosa, mas nós lutamos para que o bem prevaleça, ou seja, o
depende de cada um. Né? Porque, como eu disse, nós não fazemos milagre. Né? Entrar aqui, vir aqui uma vez e achar que está tudo resolvido. Não. É preciso que a gente faça a nossa parte. É preciso que a gente ajude. Seremos ajudados. Mas você está fazendo a sua parte? Procurando mudar suas atitudes, procurando trabalhar no bem, procurando melhorar seus pensamentos. Então, não é só vir à casa espírita que está tudo resolvido. É preciso que você vista a camisa da casa espírita, vista a camisa da doutrina espírita. E a doutrina espírita nos ensina a trabalhar, a fazer a nossa reforma íntima, a nos melhorarmos como pessoas. A casa espírita, na verdade, é uma construção de pedra, cimento, areia, ferragem, madeira, do tempo mais escuro. Na verdade, a casa espírita é isso. O que faz a casa espírita ser o que é, somos nós e a ajuda dos benfeitores espirituais. Mas uma hora isso aqui pode acabar. Mas isso não quer dizer que a doutrina espírita vai acabar, que o espiritismo vai acabar. Porque isso aqui é uma maneira só de nós nos agruparmos, né, para trabalharmos. Mas existe algo além dessa estrutura material. Somos a igreja viva, como disse o apóstolo Paulo. Somos o corpo espiritual de Jesus. Cada um de nós representa a casa espírita através das nossas atitudes, das nossas palavras, né? Do nosso olhar para o próximo. É necessário então que nos tornemos parte dessa casa. Com o objetivo de contribuir para a transformação da humanidade, mediante a transformação de cada um de nós. Então o mundo só vai melhorar quando cada um de nós se melhorar. Não adianta eu sentar e esperar que o mundo de regeneração apareça amanhã. Não é isso que vai acontecer. É preciso que cada um de nós contribua, faça a sua parte para que esse mundo de regeneração surja, apareça. Né? Depende de cada um de nós. Aqui na casa espírita, você encontrará trabalhadores, aprendizes na arte de servir, a fim de serem felizes com a felicidade alheia. Estarão sempre prontos a ouvir você. Então, quando nós nos dispusemos a trabalhar aqui, nós temos que deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado, para poder servir ao próximo. Né? Então, olhar para o outro e ver, ficar feliz com a felicidade dele, com o progresso dele, com o sucesso dele. E estamos sempre prontos a ouvir vocês. Porém, não pense por serem trabalhadores estarão isentos de provas e dificuldades. Como eu já falei, todos nós passamos por provas e dificuldades. Mas perseveramos no trabalho, porque acreditamos no que estamos fazendo. Assim como você, nós trabalhadores como vocês, lutam e sofrem, esforçando-se para superar a si mesmos dentro dos problemas do mundo. E isso a gente aprende, né, com o estudo da doutrina. Aqui você encontrará médicos dedicados e prontos a servir. No entanto, não são criaturas privilegiadas pelo mal, porque receberam a faculdade mediúnica como empréstimo da espiritualidade, a fim de pagar as dívidas contraídas no passado. Então, ser médico é uma tarefa muito árdua, dura, trabalhosa, porque requer do médico uma postura
firme, uma postura correta, ele não pode sair por aí alardeando a sua mediunidade, querendo ganhar dinheiro com a sua mediunidade, porque esse dom, vamos dizer assim, foi dado a ele para que ele possa ajudar ao outro, e não em serviço próprio, para o próprio bem dele. Então, não é privilégio, é muito trabalho, é muito estudo e dedicação, porque exige uma postura muito firme e correta daquela pessoa que recebeu essa faculdade mesmo. Aqui você encontrará orientadores esforçados na tarefa de difundir e esclarecer sobre a doutrina espírita. E para isso, esses orientadores estudam, participam de reuniões, de congressos, de cursos oferecidos pela federação, para que a gente possa servir da melhor maneira possível. Porém, não são sábios inquestionáveis. Estamos sempre precisando aprender cada vez mais. Não vivem alheios às dificuldades comuns ao mundo, sendo seu maior esforço exemplificar na prática aquilo que difundem nas palestras. Então, estar aqui falando exige que a pessoa faça tudo que ela está falando, que ela dê o exemplo. Não adianta nada eu vir aqui, falar, sair dali e agir completamente diferente. Então a gente precisa se esforçar. E isso não quer dizer que somos donos da razão só porque estamos aqui fazendo estudo ou só porque somos coordenadores de uma área aqui do centro. Isso exige trabalho, estudo, persistência. Aqui você encontrará trabalhadores dedicados ao serviço do passe magnético, inseridos na sublime tarefa de transmitir energias refazedoras aos mais necessitados. Então, quando vocês adentram a sala de passe e encontram lá os médicos, são pessoas que se dedicam a esse trabalho de paz. Não devemos considerar que são portadores de faculdades especiais, capazes de efetuar prodígios restauradores do físico. Eu vim aqui hoje, estou com uma dor aqui, vou tomar um passe aqui com globos, estou saindo daqui, curado. Ele não é médico, tem que procurar o médico para cuidar da sua dor. O que vai acontecer no passe é que você vai receber uma energia dos espíritos benfeitores para que você consiga procurar o médico, tomar o remédio, fazer o melhor possível para a sua saúde física e espiritual. Não fazemos milagres. Tá? Eles carregam muitas vezes dores maiores que as suas, perseverando, porém, na tarefa que se dedica. Então, a hora de entrar naquela sala, para dar um passo magnético, o médico esquece de si, das suas dores e dos seus problemas, porque ele está ali para ser um instrumento para que o mundo espiritual, através dele, leve até a pessoa que está sentada ali energias refazedoras, para que ela possa, por si só, procurar melhorar a sua condição física e espiritual. Na casa espírita, você encontrará dirigentes encarnados responsáveis pelo encaminhamento das tarefas de toda a ordem a nível material. Precisamos de alguém para dirigir a casa. Precisamos de alguém para programar o que vai ser feito ao longo desse ano, ao longo da semana, programar as palestras, os estudos, Precisa de pessoas que se dediquem a esse trabalho. No entanto, não são mensageiros dos céus. Nós não somos anjos
de lado determinadas coisas da nossa vida material para darmos conta do trabalho da nossa casa. Né? Gente, ó, tal dia eu não posso ir no aniversário, sabe por quê? Porque eu tenho reunião na casa espírita, porque eu tenho estudo na casa espírita, então hoje não vai ser possível. Então temos que abrir mão de muitas coisas, mas com planejamento, com ordem, né, a gente consegue conciliar tudo. Você encontrará irmãos de jornada matriculados nesse ou naquele serviço, prontos a atender, impulsionados pela fraternidade. Então, venham conversar conosco, venham dar as suas ideias, dar as suas opiniões, né? Porque isso faz parte do trabalho que estamos realizando aqui na Casa Espírita. Não esqueça, porém, que não são criaturas infalíveis e nem detetoras de toda a verdade. Então, não é porque somos espíritos que trabalham na Casa Espírita que não é. Sou humana, sou imperfeita e ainda estou em processo de evolução. Então ainda erro, ainda piso na bola, mas preciso, né, ir melhorando. E aí é que vale a pena o trabalho, para que a gente possa ter oportunidade, né, de fazer o melhor. Então, todos os que trabalham aqui são seres que também precisam amparar as suas arestas de alguma atitude que ainda tenha, para que aos poucos se melhore como pessoa e como espírito. Assim como você, eles lutam e sofrem, a fim de superarem as próprias imperfeições, com o único objetivo de conquistarem em si mesmos o amor em ritmo de constância, para alcançar a paz e a felicidade, que é o que todos nós almejamos. Né? Então também lutamos, também sofremos, também passamos por adversidades, mas seguimos em frente. Assim como você. Desejo de gratidão por algum benefício que alcançou na casa? Ai, gente, foi tão bem atendido. Ai, gente, eu queria tanto agradecer, muito obrigada por você ter me ajudado. É ótimo, que bom que você me mandou. Mas a melhor maneira de você agradecer é elevar seu pensamento a Deus. E a Ele somente agradeça, porque assim como você, nós todos que trabalhamos nesse serviço, somos eternos recebedores das bênçãos do Pai. Então estamos aqui trabalhando, não é porque eu sou boazinha, não, é porque eu preciso trabalhar. É uma maneira de eu resgatar meus débitos, é uma maneira de eu me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então, é importante que a gente entenda isso, não é privilégio nenhum fazer parte de uma casa espírita. É sim um trabalho do bem, nos faz bem, né? Nos eleva, né, do plano espiritual, porque estamos sempre em conexão com a espiritualidade, pedindo sempre ajuda e recebendo dela as ajudas necessárias. Então, esse estudo é baseado numa mensagem recebida do Centro Espírita Allan Kardec em 1990. Uma parte desse estudo está aqui, ó, nesse papelzinho que se alguém quiser levar para casa, para você que chega à casa espírita, tá? Então, vou colocar aqui. Então, que a gente lembre sempre, cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para o melhor. E é isso que Jesus quer de nós, uma contínua melhora, que a gente trabalhe sempre para nos melhorarmos. Não é difícil, para um passo de cada vez, né? E a gente vai a cada
recorrermos à prece nos momentos mais difíceis. Sempre seremos ajudados para levarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, e pedirmos ajuda, proteção e amor. Possamos, com resignação, dar conta das nossas dores e sofrimentos. Que os nossos pensamentos amorosos, de amor, paz, alcancem a todos aqueles que neste momento estão passando por dores, aflições, por ansiedades, por depressão, seja nos hospitais, nos ruas, nos presídios, nos asilos, que todos eles sejam amparados para que percebam a luz divina e ergam seus pensamentos ao alto, pedindo proteção e ajuda. Possamos retornar aos nossos lares, melhores do que a gente não, tendo a certeza que temos a casa segura sempre aberta para nos acolher, nos esclarecer, nos ajudar naquilo que mais necessitamos. Assim, agradecidos, pedimos a atenção do nosso espiritual para encerrarmos a primeira parte